No Saber Direito desta semana, a professora Grace Mercy Camboim traz um curso sobre direito empresarial. Durante as 5 aulas, ela vai abordar a propriedade intelectual, as marcas e as indicações geográficas. Assista a aula 2. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao Saber Direito dessa semana. Estamos na nossa segunda aula e iremos falar sobre marcas. Na primeira aula, nós falamos sobre o que pode ser registrado como marca e o que não poderá ser registrado como marca. Vimos também quais eram os princípios norteadores para o registro dessas marcas. E na nossa segunda aula, nós estudaremos quem são os sujeitos legitimados para formalizar o pedido de registro, como também a classificação das marcas. Eu sou Grace Mercy Camboim, advogada, professora em universidade aqui em Brasília. Se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, podem me procurar para esclarecimento de dúvidas, sugestões. O meu endereço é o @GraceMercy e você pode me localizar no Instagram. Bem, então vamos falar sobre as marcas. As marcas, elas são provavelmente a face mais visível e mais utilizada e comercializada da propriedade industrial. Praticamente todo negócio, não importa o tamanho e a proporcionalidade, e nem importa a área, ele tem uma marca. A marca, ela é a chave para a fidelização do cliente ao produto. Não apenas as grandes empresas, elas podem se beneficiar de uma marca forte, protegida, registrada, mas também as marcas de pequenos negócios, de pequenos estabelecimentos, não só das capitais, mas nas cidades do interior, elas podem ter na sua marca o esteio, a proteção necessária para promover os seus produtos e os seus serviços, construindo uma imagem, uma história e uma reputação. Como eu comentei na aula passada, mais do que uma logo, a marca registrada, ela garante o direito de utilização com exclusividade em todo o território nacional, ajudando ao comerciante que ele tenha competidores que peguem carona no seu sucesso e no seu negócio. E a única maneira que esses empresários, essas pessoas, elas têm para assegurar a proteção das suas marcas é a formalização do seu pedido de registro junto ao INPI. E registrar, ele custa pouco, é rápido, ele traz inúmeros benefícios que vão além da utilização exclusiva, podendo representar também um importante ativo econômico para essas empresas. Em regra, quem pode registrar as marcas no INPI? Qualquer pessoa física, jurídica, empresas privadas, empresas públicas, empresas nacionais, empresas estrangeiras, qualquer uma delas, elas poderão formalizar o seu pedido de registro de sua marca no INPI. Salvo uma exceção, que as empresas estrangeiras, no momento que elas formalizam um pedido de registro aqui no Brasil, elas deverão nomear um procurador. É até lógico essa nomeação de um procurador, porque qualquer litígio, tanto na seara administrativa ou no judiciário, ela terá um representante legal que irá responder em seu nome aqui no nosso país. Portanto, conhecer quais são os tipos das marcas, como depositá-las e, sobretudo, quais são os requisitos de registrabilidade, incluindo também as dicas do que não fazer para a formalização do pedido de registro da marca, é fundamental para que você tenha uma trajetória bem-sucedida. Bem, vamos recapitular. O que é uma marca? Marca é todo sinal distintivo cujas funções principais são o quê? Identificar e distinguir produtos ou serviços de outros semelhantes ou outros idênticos ou então outros produtos semelhantes ao produto ou serviço no qual você disponibiliza no seu ramo empresarial. De acordo com a nossa legislação, é passível de registro
todas as marcas, todos os sinais visualmente perceptíveis. Então, para isso, nós precisamos entender qual é a natureza dessas marcas, como é a forma de apresentação dessas marcas. Nós podemos registrar as marcas como aquelas marcas de produto, podemos registrar as marcas de serviço, podemos também registrar as marcas de certificação e as marcas coletivas. As marcas de produto são utilizadas para distinguir produtos de outros similares ou produtos que tenham a mesma finalidade. Mas também nós temos as marcas de serviços. São marcas utilizadas para distinguir um serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, mas que são provenientes, origens diversas, são provenientes de empresas diversas. Nós temos, por exemplo, marcas de serviços que são reconhecidas no nosso público nacional. Nós temos também as marcas de certificação. E o que seria uma marca de certificação? É aquela marca utilizada para atestar a conformidade de determinados produtos ou determinados serviços a alguma norma de especificação técnica. Nós temos, bem conhecido, a marca ISO 9001. Agora, muita atenção, pessoal. As marcas de certificação, para que elas sejam concedidas no INPI, é necessário que quem for formalizar o requerente, a sua atividade, ela não tenha interesse comercial ou industrial sobre o produto atestado, ok? Por exemplo, exemplos de marcas de certificação registradas aqui no nosso país. Nós temos o Inmetro, nós temos a ISO, que é uma certificação de padronização, e nós temos a FSC, que é uma marca de certificação ambiental. Agora, o que seria uma marca coletiva? A marca coletiva, ela é utilizada para identificar e distinguir produtos e serviços providos de membros de uma determinada entidade de classe, podendo ser uma cooperativa, uma associação, um consórcio, mas deve ser uma entidade que tenha representação para determinada classe. Apenas as entidades representativas, elas podem requerer o registro das marcas coletivas. Nós temos como exemplo a Unimed, que é uma associação, uma cooperativa de médicos. Nós temos a Amorango, que são os produtores de morango da cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Nós temos a marca Vinhos do Brasil. Nós temos a marca coletiva, a ABPI, que é a Associação Brasileira da Propriedade Industrial, que é uma marca coletiva. Nós temos a 100% Suco de Uvas do Brasil, que também é uma marca coletiva para produtores de suco de uva aqui no Brasil. Então, ela tem a finalidade de distinguir um produto e um serviço dos seus associados, ok? Então, ela busca indicar ao consumidor que aquele produto ou aquele serviço, ele provém de membros de determinada entidade coletiva. Agora, veja só, quem pode indicar, formalizar o pedido de marca coletiva? Só o representante dessas entidades coletivas, certo? Então, assim, quem pode utilizar essas marcas? Será que um terceiro que tenha interesse em utilizar essa marca, ele pode utilizar essa marca coletiva assim, aleatoriamente? Não, ele terá que se registrar e ser membro pertencente daquela associação, ok? Então, todos os requisitos da associação, elas estão pré-definidos no próprio regulamento de utilização, quais são as penalidades, quais os requisitos para entrar nesse tipo de associação, para que você possa utilizar nos seus produtos essa marca coletiva, ok? Então, o titular da marca coletiva, ele pode estabelecer, inclusive, proibições de formas de utilização
por meio de um regulamento no próprio estatuto, ok? Agora vamos falar sobre as formas de apresentação das marcas. As marcas, elas podem ser marcas nominativas, que são marcas constituídas por nome, por letras do alfabeto romano, podendo incluir também números. Mas a identidade visual, ela está vinculada a um nome. Além das marcas nominativas, nós temos as marcas figurativas. E o que seria uma marca considerada uma marca figurativa? São marcas que possuem uma logo, um desenho, uma imagem, no qual o consumidor consegue identificar qual é o produto daquela marca. Ela não tem um nome, é só uma apresentação visual de uma imagem, ok? Agora, essa imagem, ela pode ser um desenho, ela pode ser uma figura, ela pode ser um símbolo, pode ser também letras e algarismos de forma estilizada, né? Nós vimos na aula passada que simplesmente as letras, os números, os algarismos romanos, isoladamente, eles não são passíveis de registro. Mas se essa apresentação for de forma individualizada, estilizada, dessas letras, desses algarismos isoladamente, é possível formalizar esse registro. Nós temos também as marcas mistas. As marcas mistas, ela é constituídas tanto pelo nome quanto por uma imagem. Então, as marcas mistas, ela tem uma identidade visual no qual ela tem um nome e uma imagem que vincula aquela marca na sua apresentação. Temos também as marcas tridimensionais. E as marcas tridimensionais, elas são bem interessantes. As marcas constituídas com uma forma plástica de um produto ou então de uma embalagem, elas também poderão ser registradas como uma marca tridimensional. Ao visualizar uma forma plástica de um produto, uma embalagem que é uma marca tridimensional, ainda que ela esteja sem o rótulo, a gente consegue identificar e associar a origem do produto. E então, assim, se você olhar uma embalagem sem saber, inclusive, qual é a marca, você consegue identificar qual é o produto. Agora vamos falar sobre a distinção entre marcas notoriamente conhecidas e as marcas de alto renome. Quando nós falamos na aula passada que as marcas, elas detêm a proteção de comercialização e utilização em todo o território nacional, estávamos falando sobre o princípio da territorialidade relacionada ao registro das marcas. E esse princípio, ele comporta uma exceção, que é as marcas notoriamente conhecidas. As marcas notoriamente conhecidas que são registradas em outros países, existe uma vedação na nossa legislação que impede o registro, mesmo que essas marcas que foram registradas, reconhecidas em outros países, tenham o registro solicitado por terceiros. Então, esse é um compromisso internacional expresso na Convenção de Paris, no artigo 6º, inciso 1º, que veda que as marcas que são notoriamente conhecidas naquela área de atuação, daqueles produtos de determinado setor, no qual aquele terceiro que busca o registro aqui no Brasil não pode se eximir de conhecê-la. Então, existe essa exceção ao princípio da territorialidade, ao princípio da prioridade, no qual uma empresa que tem esse registro em outro país, mesmo que ela não tenha o registro aqui no Brasil, um terceiro possa registrá-la em seu próprio nome. As marcas notoriamente conhecidas, elas têm a proteção expressa no artigo 126 da Lei de Proteção Industrial, da Propriedade Industrial, que diz o seguinte: a marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade, nos termos do artigo 6º, inciso 1 da Convenção de Paris,
ela goza de proteção especial, independente de estar previamente depositada ou registrada aqui no Brasil. A marca de alto renome, diferentemente das marcas notoriamente conhecidas, elas possuem uma proteção especial. O INPI, como eu falei na aula passada, ele detém 45 classes de produtos e serviços, no qual você poderá identificar qual é o seu produto e identificar qual é a classe a ser registrada. Essa classificação é uma classificação internacional chamada classificação de Nice. Então, uma marca de alto renome, ela teve o reconhecimento e proteção nas 45 classes do INPI. Não só apenas aquela específica na qual ele exerce determinada atividade, mas ele amplia a sua proteção em todas essas classes. É o que determina o artigo 125 da Lei de Proteção Industrial, que diz o seguinte: a marca registrada no Brasil, considerada de alto renome, será assegurada proteção especial em todos os ramos de atividade. No site no INPI, existe uma relação de todas as marcas de alto renome atualmente registradas no nosso país. São ao todo 163 marcas reconhecidas como marcas de alto renome. Ficou curioso em saber qual é essa relação de marcas de alto renome, que tem a proteção em todos os produtos e serviços, todas as classes do INPI? Busque no site do INPI. É só formalizar a busca no Google. INPI, Hall, marcas de alto renome. E você irá receber, visualizar a relação dessas 163 marcas. É bem interessante saber quais são elas. Bem, então, como é que eu formalizo uma marca, o pedido de marca no INPI? Primeiramente, você vai ter que entender como é que funciona esse procedimento lá no INPI. Você tem que entender qual é o seu produto, pesquisar qual é a classe que seu produto ou serviço ele se adequa, verificar qual é a especificidade do seu produto. Por exemplo, se você tem uma pequena fabricação de vestidos, uma empresa uma mini empresa de comércio de vestuários. Então você vai lá procurar qual é a classe do INPI referente a vestuários. Dos vestuários, você só vende vestidos? Você vende quais outras peças? É um vestido, é uma blusa feminina, é uma saia? Então, você vai especificar dentro da classe quais são os produtos que você irá comercializar. Você vai olhar também lá no artigo 124, que fala sobre o rol, que veda o registro de marcas, vai entender se a sua marca ela tem alguma vedação legal. Não tem. Então, vamos lá. Eu sei qual é a classe que eu vou registrar. Eu já fiz essa pesquisa no INPI. Eu visualizei o rol do artigo 124 e não há qualquer lacuna, qualquer infringência à norma. Tudo bem. E agora, o que você vai fazer? A sua marca é uma marca mista, é uma marca nominativa, é uma marca figurativa. Qual é o tipo da sua marca? Tudo bem, eu acho que a minha marca ela é nominativa. Então, você vai fazer uma busca no banco de dados do INPI e verificar se a sua marca, que ela é nominativa, não tem qualquer registro, ou então, pelo radical, você irá induzir em erro a associação do seu produto com outro de sua mesma atividade. Fazendo toda essa checklist, verificar que se a sua marca não infringe a norma, o rol do artigo 124, você vai observar qual é a classe que você irá registrar a sua marca. Dentro do banco de dados do INPI, vai verificar se há a disponibilidade da sua marca
se outra pessoa já não utiliza esse nome, se a forma de apresentação, se for uma marca mista, que traz a logo junto com o nome, ela tem alguma outra marca no mesmo setor que possa induzir em erro os consumidores daquele ramo de atividade. Então, assim, se você perceber que não há nenhuma oposição com relação à formalização desse pedido de registro no INPI, o que é que você vai fazer? Você vai formalizar o seu cadastro, ou então nomear um procurador para formalizar esse pedido, uma empresa que atue nessa área, formalize o pedido de registro no INPI, gere a GRU e dê entrada no protocolo para registro da sua marca e acompanhar as publicações das revistas referentes aos atos administrativos do INPI. Não há vedação para que uma pessoa física ela possa formalizar o seu pedido junto ao INPI, não há necessidade de contratar um advogado ou uma empresa para formalizar esse registro, mas ela é muito interessante porque pessoas mais qualificadas para fazer esse olhar, essa análise, esse filtro para formalizar esse pedido no INPI, seria mais interessante de se obter. Com relação à duração das marcas, a nossa legislação aqui no Brasil, ela concede um lapso temporal de proteção pelo prazo de 10 anos, podendo o titular pedir a renovação desse período de mais 10 anos, períodos iguais e sucessivos, indefinitivamente. Professora, como assim definitivamente? Então quer dizer que eu posso ter uma marca durante 50 anos e ter a proteção com exclusividade durante 50 anos, bastando a cada lapso temporal de 10 anos eu solicitar a renovação? Exatamente isso. Muitas marcas, elas têm a proteção da sua identidade há mais de 70, 100 anos. Bom, o artigo 129, ele diz: a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido pelo INPI, sendo assegurado ao seu titular a exclusividade do uso da marca em todo o território nacional. Ok? Agora, com relação aos direitos e deveres do titular. De acordo com o artigo 129, a propriedade da marca adquire-se com o registro formalizado e expedidos pelo INPI, sendo assegurado ao seu titular a utilização com exclusividade em todo o território nacional, como nós já abordamos na nossa segunda aula. Entretanto, a lei ela não assegura ao titular a propriedade absoluta dessas marcas. Ela garante, sim, o direito de poder usá-la com exclusividade os produtos e os serviços reivindicados pela marca, ok? Então, o titular, ele não terá o direito de impedir que alguns representantes e distribuidores da sua marca, eles sejam impedidos de utilizá-la. Como assim, professora? Por exemplo, um posto de gasolina, estou inventando um nome aleatório, um posto de gasolina chamado Maria e João, ele poderá utilizar como marca para divulgar aos seus clientes que naquele posto ele utiliza gasolina Esso. Então, vamos lá. Outra situação em que o titular ele não estará impedido de que a marca ela seja utilizada por fabricantes de acessórios para indicar a destinação dos seus produtos. Por exemplo, nós temos um revendedor, fulano de tal, no qual ele comercializa peças para veículos. E essas peças para veículos, elas são para veículos como o Uno, o Palio. O fato dele divulgar que as marcas da Uno e do veículo Palio ser de outra empresa, essa outra empresa não poderá impedi-lo com relação à utilização e à divulgação dos seus produtos.
Outra situação que também o titular ele não poderá se opor. Quando a sua marca ela for citada em discursos de obras científicas, literárias, para divulgação do conhecimento ou quaisquer outras publicações, desde que não haja a conotação comercial e também que não haja qualquer prejuízo para essa marca. Agora vamos falar sobre os deveres do titular. O titular, ele tem o dever de prorrogar a sua marca, o pedido de registro da marca, a cada 10 anos. Caso contrário, aquela marca cairá em domínio público. Haverá a extinção daquela titularidade, daquele direito no qual ele havia conseguido. O titular, ele tem o dever de utilizar para a comercialização dos seus produtos e serviços aquela marca. E a caducidade, pessoal, ela ocorre pela não utilização da marca. Qual é a razão de ser? Qual é a razão de existir? Uma proteção com exclusividade em todo o território nacional. Se a propriedade industrial é para fomentar a economia, fomentar o emprego, por quê? Qual é a razão de não utilizar? É melhor nem pedir o seu registro. Então, muito cuidado. Se você formalizar um pedido de proteção à sua marca, você deve comercializar. A nossa legislação, ela veio para agregar e não simplesmente para existir um monopólio sem utilização, não faz nem sentido. Por isso, a legislação, ela aplica também a caducidade pela não utilização dos registros dessas marcas. Outro dever do titular que detém o registro dessas marcas é quanto ao titular domiciliado no exterior. Todo titular que ele é domiciliado no exterior, ele deve constituir e manter aqui no Brasil, não é simplesmente constituir um procurador e simplesmente só para o protocolo de registro das marcas, e esse procurador, ninguém sabe onde existe, onde é que ele está. Então, ele tem que constituir um procurador e manter esse procurador devidamente qualificado e domiciliado aqui no Brasil, com poderes de representação para quaisquer demandas ou administrativas ou judiciais, ou seja, é um procurador residente aqui no nosso país que tenha poderes para dirimir quaisquer tipos de questões que venham a surgir no caso da divulgação e comercialização desses produtos ou serviços aqui no Brasil. Ele deverá ter poderes para receber e dar citação, conforme pré-estabelecido no artigo 217 da nossa Lei de Propriedade Industrial. Sob pena de quê? Sob pena de extinção do registro dessa marca. Selecionei uns julgados bem interessantes sobre o tema da nossa aula, que eu vou discutir junto com vocês. Eles foram disponibilizados na página principal de notícias do STJ. É o RESP 1.339.817. A questão é que, será que marcas que possuem baixo poder distintivo, ela poderá coexistir com outras marcas semelhantes? A questão era justamente essa e o STJ decidiu que há essa possibilidade. Bom, a quarta turma do STJ, ela reafirmou o entendimento que marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, eles podem ter que suportar o ônus de existirem outras marcas sobre o mesmo setor do comércio, outras marcas que são semelhantes existirem e atuarem em conformidade e harmonia sem qualquer impedimento. Com esse caso, o colegiado ele confirmou um acórdão do TRF da 2ª Região que decidiu que o nome Rose and Blue não goza de distintividade suficiente para fins de registro da marca perante o INPI e impedir que outras marcas também utilizassem o nome Rose and Blue. Bom, o que foi que ocorreu nessa ação? Eu gostaria de discutir junto com vocês. Em 2005,
uma empresa que atua no comércio de peças infantis, de roupas infantis, ela solicitou ao INPI o registro da marca Rose and Blue, para garantir o seu uso exclusivo em todo o território nacional. Na análise do pedido, o INPI, ele concedeu o registro para a empresa que solicitou, que formalizou a solicitação desse pedido da marca Rose and Blue, que era uma marca mista, com apostilamento dizendo com uma segunda ressalva, sem direito de uso exclusivo dos elementos nominativos. Então, a empresa ela solicitou a formalização de um pedido de marca mista e o INPI fez essa ressalva que o nome Rose and Blue ele não teria a utilização com exclusividade. Diante disso, essa empresa ajuizou uma ação contra o INPI em âmbito da Justiça Federal, requerendo a anulação desse ato administrativo para que essa concessão dos registros da marca Rose and Blue fossem sem qualquer ressalva. A decisão do juiz de primeiro grau, bem como o TRF da segunda região, eles julgaram pela improcedência do pedido e confirmaram a análise do mérito do INPI com essa ressalva. A empresa insatisfeita, ela recorreu ao STJ, pleiteando a proteção integral da marca mista Rose and Blue, para utilizar o nome com exclusividade em todo o território nacional. Então, o que foi julgado no STJ? O ministro relator, na época, foi o ministro Raul Araújo, ele decidiu que não é possível a utilização com exclusividade do nome Rose and Blue pela empresa, porque os signos distintivos, o nome rosa e azul, ele guarda uma associação íntima a todo o comércio de roupas infantis, principalmente porque na nossa cultura nós temos a distinção de roupas rosas para as meninas e são, pelo o consumidor comum, utilizados para meninas e as roupas azuis para os meninos. Então, nesse caso, era um nome muito comum, rosa e azul, ter a utilização com exclusividade em todo o território nacional, porque tradicionalmente elas são associadas ao gênero feminino e ao gênero masculino, principalmente no que se refere aos produtos infantis. Então, o ministro relator, ao negar o recurso especial, ele ressaltou que a marca Rose Blue, por ser dotada de baixo poder distintivo nessa marca, por ser um elemento de uso comum pela população, por outros mercados, ele deve suportar o ônus de coexistirem com outras empresas que utilizem também esse nome rosa e azul, ou então Rose and Blue, de forma semelhante. Outra questão bem interessante que foi julgado pelo STJ é quanto à possibilidade de haver o registro de uma marca por partidos políticos. Será que os partidos políticos eles podem solicitar e formalizar o pedido de registro de uma marca no INPI? Bem, vale ressaltar que a nossa legislação fala sobre atividade econômica. E aí, o que é que você acha? A decisão foi decidida no RESP 1.353.300. Então, como eu falei com vocês, para vocês, a decisão ela entrou no mérito da questão se é possível ou não um partido político ele ter o símbolo do partido registrado como marca no INPI. Bem, nesse caso, por unanimidade, a quarta turma do STJ ela decidiu que é possível sim um partido político ele pudesse registrar a sua marca, o seu símbolo, a sua logo no INPI. O relator do processo foi o ministro Marco Buzzi, que entendeu que não haveria qualquer impedimento legal na nossa legislação de propriedade industrial para que a autarquia reconhecesse emblemas, símbolos de partidos políticos aqui no Brasil. Então, se não havia vedação legal, existe sim essa possibilidade.
O colegiado, ele entendeu que é possível os partidos políticos explorarem, sim, economicamente o uso de suas marcas, produtos ou serviços, ainda que não exerçam principalmente a atividade econômica, a atividade empresarial. Ou seja, não há qualquer impedimento para que uma pessoa jurídica de direito privado que não exerça propriamente uma atividade empresarial registre a sua marca e realize, posteriormente ao registro, o seu licenciamento para comercialização de produtos e serviços. Ou seja, o ministro relator, ele ressaltou que essa prática, na atualidade, é comum na sociedade de consumo, no qual nós visualizamos aqui no Brasil. Então, nesse caso, os partidos políticos, eles poderiam se beneficiar e se credenciar, captar recurso, utilizando formalizando uma cessão para a utilização de forma econômica do registro das suas marcas. Inclusive, pessoal, o ministro relator, ele citou uma resolução do TSE, que é a resolução 23.546 de 2017, que fala sobre as finanças e contabilidade dos partidos políticos. Agora, precisamos entender como é que essa ação chegou ao STJ sobre essa disputa de utilização ou não de uma marca por um partido político. Bem, essa ação, ela deu origem numa discussão entre dois partidos políticos aqui no Brasil, entre o Partido Federalista contra o Partido Democrata. Então, o Partido Federalista, ele entrou com ação contra o Partido Democrata, que é o DEM, com o objetivo de impedir que ele continuasse a utilizar como símbolo que foi adotado a partir da sua campanha de 2008. Após a transformação do PFL em UDEM, ele começou a utilizar como símbolo, como emblema do partido político, uma imagem que era muito similar ao registro da marca do Partido Federalista, que era uma árvore com três círculos na sua copa. E realmente eles são bem similares. Bom, e aí o que foi que aconteceu? De acordo com o Partido Federalista, a confusão entre o novo emblema utilizado pelo DEM poderia induzir em erro os seus eleitores, né? Principalmente, ele comprovou que havia algumas publicações equivocadas com relação à marca utilizada pelo Partido Federalista, como também a marca utilizada, que ele considerava indevida, utilizada pelo Partido DEM. O Partido Federalista, ele informou que desde 2005 já havia formalizado o pedido de registro do seu símbolo no INPI. Então, o que foi que aconteceu com essa ação? Essa ação, ela foi julgada improcedente tanto no juízo de primeiro grau quanto no tribunal, sob o argumento que haveria uma vedação legal na nossa Lei de Propriedade Intelectual, nos artigos 124, inciso 13º, dizendo que o registro das marcas, elas seriam para proteção das atividades econômicas e os partidos políticos, eles não poderiam exercer atividades econômicas. Bem, o voto do ministro relator no STJ, em sede de recurso especial, ele deu uma interpretação extensiva à nossa legislação, tendo em vista que não haver qualquer proibição para que os partidos políticos pudessem ter o registro das suas marcas no INPI. E a fundamentação, ela foi no artigo 124 da Lei 9.279 de 96. Ou seja, o que se veda é o registro do nome, do prêmio ou do símbolo de eventos, sejam eles na modalidade esportista, artística, cultural, social, política, econômica ou técnica.
Então, a nossa legislação, ela não veda que os partidos políticos, eles pudessem utilizar os seus emblemas, os seus signos, como marca e formalizar esse pedido no INPI. Para o ministro relator, o Poder Judiciário ele não poderá dar interpretação extensiva, proibitiva, sobre aquilo que não está contido no texto legal e que não corresponde à vontade literal da norma. Ou seja, ele deu uma interpretação extensiva para a possibilidade dos partidos políticos formalizarem o seu registro de marca no INPI, já que a nossa legislação não veda expressamente. Então, se ela não veda, haveria sim essa possibilidade. O relator ainda ele acrescenta que o símbolo partidário, que é regulamentado pela Lei dos Partidos Políticos, no seu artigo 7º, parágrafo 3º da Lei 9.096 de 95, assegura que, após o registro no TSE, a proteção no âmbito eleitoral, com a finalidade única de evitar a confusão de símbolos partidários perante os eleitores durante o processo democrático de votação, havendo a inexistência de qualquer relação aos atos submetidos à regulação da lei civil, e que, no caso, seria a Lei de Propriedade Industrial. Já a marca, ela é regulamentada pelos artigos 122 e 123 da Lei de Propriedade Industrial, no qual identifica e distingue produtos e serviços e não há qualquer vedação quanto à formalização do registro por partidos políticos dos seus símbolos e seus emblemas partidários. Então, o STJ, ele formalizou o posicionamento que não haveria qualquer vedação legal para que os partidos políticos eles pudessem registrar no INPI os seus símbolos e as suas marcas. Então, o que foi observado? Que vedar o registro das marcas seria sufocar a possibilidade de comercialização dessas marcas, seria impedir que os partidos políticos pudessem agregar recursos aos fundos partidários. Então, se a nossa legislação não veda, não há por que haver este impedimento. Então, nesse caso, com relação à proteção dos símbolos partidários, nós verificamos que haverá dupla proteção. A primeira proteção, que é relacionado à nossa legislação que rege os partidos políticos. Então, temos a proteção da Lei 9.096 de 95, no que se refere à utilização para fins partidários dos emblemas dos partidos políticos e ainda pela Lei 9.279 de 96, relativa à exploração econômica. Então, diante da possibilidade de registro das marcas pelos partidos políticos, por ausência de vedação legal, há sim o entendimento quanto à possibilidade de registro das marcas pelos partidos políticos. Então, os partidos políticos, eles poderão explorar economicamente os seus símbolos mediante o licenciamento de produtos ou serviços nos quais eles tenham o registro nas classes do INPI, ok? Bem, eu gostaria de convidar vocês para responder as nossas questões que foram debatidas e vivenciadas aqui na nossa aula para as questões elaboradas pelo quiz. Empresas não compram nem investem apenas em ideias, e sim no seu potencial de se transformarem em produtos e ou processos que sejam economicamente viáveis e tenham relevância para o mercado. Essa é a essência do processo de inovação. Responda à questão se verdadeiro ou falso. Pessoal, essa questão é verdadeira, porque a proteção das marcas,
ela não é um mero investimento numa ideia, ela é a concretização da proteção da propriedade intelectual. Então, é um fomento a um branding, a uma identidade visual que essas marcas elas conseguem desenvolver no decorrer do tempo. Então, há muito valor agregado na sua proteção. Vamos agora para a segunda questão. A marca é um bem de propriedade industrial protegido mediante o registro. E a Lei de Propriedade Industrial a define como sendo os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendido nas proibições legais. A legislação em questão, ela traz em seu artigo 124 um extenso rol de casos não registráveis como marcas, podendo ser citados como exemplo brasão, as armas, letras, datas, sinal de caráter genérico, dentre outros. A respeito da classificação das marcas, assinale a afirmativa correta. Marcas de certificação são aquelas usadas para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. Marcas de certificação são aquelas usadas para distinguir produtos ou serviços de outro idêntico, semelhante ou afim de origem diversa. Letra C. Marcas de produto ou serviço são aquelas usadas para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim de origem diversa. Letra D. Marcas de produto ou serviço são aquelas usadas para testar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. Então, pessoal, qual é a alternativa correta da questão? O que é que vocês acham? A alternativa correta é a letra C. Agora vamos analisar cada uma delas. A letra A, ela fala, marcas de certificação são aquelas usadas para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. Está completamente errada essa questão, porque elas seriam as marcas coletivas, ok? As marcas de certificação são aquelas usadas para distinguir produtos ou serviços de outros idênticos. Também ela está incorreta, seriam as marcas de produtos e não marcas de certificação. A alternativa correta é a letra C, que diz marcas de produto ou serviço são aquelas usadas para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim de origem diversa. E o erro da letra D é quando ela diz marcas de produto ou serviço são aquelas usadas para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas. Essa definição da letra D seria exatamente o conceito das marcas de certificação. Então, elas não são marcas de produtos ou serviços e essa alternativa está incorreta. Marcas mistas são aquelas compostas pela combinação de elementos nominativos e gráficos. Responda se verdadeiro ou falso. O que você acha, pessoal? Essa questão está dada, está muito fácil. Qual é a questão? Alternativa verdadeira. Se fosse marcas figurativas, elas seriam consideradas as marcas que têm apenas elementos gráficos, desenhos, ok? Então, assim, com relação à classificação das marcas, ela é muito simples, porque o próprio nome ela já define qual seria essa categoria das marcas. Lembrando que na nossa primeira aula nós estudamos o que são marcas, quais os princípios legais que norteiam as marcas. Nós vimos também o que não pode ser registrado como marcas e nós vimos também o que são direitos e deveres do seu titular. Na nossa segunda aula nós vimos quem são os sujeitos, qual é a natureza dessas marcas, qual é a classificação,
Qual é a classificação das marcas? O que são marcas nominativas, o que são marcas figurativas, o que são marcas coletivas, o que são marcas de certificação, o que são marcas mistas. Nós vimos como exemplos de várias marcas com relação à sua classificação. Vimos também as obrigações do seu titular, vimos o tempo de duração das marcas. E na nossa terceira aula, nós iremos falar sobre a extinção das marcas. Quando é que ocorre a extinção das marcas? Iremos analisar o artigo 142 da Lei de Propriedade Industrial. E quando é que uma marca ela poderá ser considerada nula? Como ocorre a nulidade de uma marca? Será que o INPI ele pode errar por alguma razão, por ter passado despercebido com relação à análise interna de validação ou não àquela marca? É possível, desde que esteja dentro do prazo do lapso temporal. Bem, isso é temática da nossa próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.